Continua em Brasília, o novo Congresso Nacional completa hoje 100 dias e ainda não votou os grandes projetos que foram enviados pelo governo. A gente recebe aqui o repórter Bruno Pinheiro. Bruno, foram criadas 4 comissões parlamentares de inquérito e o clima de polaridade continua por aí, não é isso? Exatamente, esse é um reflexo do que foi realmente a eleição, ou melhor, as eleições de outubro de 2022. E até agora uma dificuldade do governo Lula de emplacar uma agenda aqui no Congresso Nacional. Inclusive uma agenda econômica que de fato não chegou aqui no Congresso Nacional. E a oposição se articulando. Algumas derrotas do governo já foram emplacadas na verdade. Só para a gente entender, já lá no Salão Verde, na Câmara dos Deputados, vai iniciar uma CPI que vai investigar MST. Aqui ainda os atos do 8 de janeiro, que é uma CPMI, que isso não era de interesse lá do Palácio do Planalto. E outras comissões que serão instaladas. Isso tudo acaba arruinando a imagem do atual governo. E, de fato, aqui essa articulação um pouco ruim. Na última semana, Lula chegou a adiantar que ele entra em cena agora, que ele vai articular, porque, de fato, houve uma complicação nessa articulação. Articulação ruim na hora da votação, o resultado não vem, os votos não vêm. E aí o que está dificultando ainda? Diversos nomes reclamando aqui no Congresso Nacional a dificuldade em acessar recursos do governo federal, emendas que não estão sendo repassadas. Houve um certo acordo com o Palácio do Planalto e aí diante disso esse repasse não chegou e tem muita gente reclamando inclusive em agendar com Lula algum tipo de reunião, encontro lá no Palácio do Planalto. Então, hoje existe uma articulação para tentar rever essas negociações no Congresso Nacional. Arthur Lira chegou a informar Lula que, de fato, se o governo tivesse interesse em aprovar alguma agenda, era necessário melhorar essa articulação, já que não conseguiria o número de votos suficiente. Exemplo é na última semana envolvendo as fake news. Acabou sendo retirado de votação, já que não tinha alcançado o número de votos suficiente. E isso acaba arruinando a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa é que com a chegada de Lula, ele se tornando o articulador, o resultado volte a atender às expectativas do Palácio do Planalto. Então, o resultado é esse clima que a gente viu nas eleições. Ainda está muito dividido o Congresso Nacional. Tiago. E Bruno, rapidamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve prestar depoimento sobre a informação sobre a fraude nos cartões de vacinação. Ele foi alvo na semana passada de uma ação da PF e a questão do depoimento novo agora será na semana que vem. É isso? O que você sabe em relação a isso? Exatamente, está marcado, os advogados já agendaram, está agendado na terça-feira da semana que vem e Jair Bolsonaro será ouvido em relação a essa adulteração, essa alteração no cartão de vacinação. Após uma operação da Polícia Federal, era aguardado que ele já fosse ouvido imediatamente. Isso não aconteceu e agora vai acontecer na semana que vem. Os advogados chegaram a reclamar que não tiveram acesso aos autos, a essas informações e agora está agendado. A expectativa é que seja um longo depoimento e que ele vai repetir as informações, que ele não se vacinou e que não tinha nenhum conhecimento sobre essa alteração do cartão de vacinação. A gente vai continuar acompanhando. A expectativa é que seja às 9 horas da manhã na sede da Polícia Federal. Tiago. Até já, Bruno Pinheiro de Brasília. Mais um giro com os nossos comentaristas Diogo Schelp, falando sobre os 100 dias do Congresso Nacional, também essa questão do depoimento de Jair Bolsonaro. Primeiro, em relação aos 100 dias, o Congresso Nacional praticamente parado, ainda não passou por um grande teste, pelo menos em relação ao governo, né? O primeiro teste do governo, Tiago, aconteceu em relação à votação, que não aconteceu, não é, da PL das fake news, né? Foi uma tentativa ali do governo de aprovar algo que não era da pauta econômica e foi uma demonstração ali de que a governabilidade não seria algo tão simples. Depois teve a questão do marco do saneamento,
Outra área em que o governo tentou aprovar algo meio que passando por cima do legislativo e não deu certo. Agora vem os grandes testes econômicos, arcabouço fiscal, reforma tributária, e quando se olha para o retrospecto aí dos últimos meses, a perspectiva não é muito boa, pelo menos do ponto de vista do governo. Então, o governo tem aí um desafio. E não basta exigir fidelidade dos parlamentares que são de partidos que estão no gabinete ministerial. É preciso também apontar, né, para os parlamentares que o governo está disposto a negociar e também a ceder em alguns pontos, ou seja, ter uma postura pragmática para conseguir a tal governabilidade. Capês. Muito bem. Olha, em primeiro lugar, a gente fica naquela dúvida. O governo não constituiu uma base aliada segura, não tem sustentação no Congresso Nacional, porque a maioria desse Congresso é de um perfil liberal, de centro-direita, e não concorda com algumas pautas, sobretudo as pautas econômicas ou de controle da liberdade de manifestação, ou é simplesmente uma questão econômica, financeira. O governo não pagou ainda as emendas parlamentares, está havendo um protesto de um grupo fisiológico muito forte. Aqueles que dizem, sem dinheiro não há lealdade. Essa é a grande dúvida que vai se dissipar na medida que o governo comece a cumprir os seus compromissos, e nós vamos ver aqueles deputados que se manterão firmes nos seus compromissos com os eleitores e aqueles que vão se transformar em despachantes de pequenas obras nos seus redutos eleitorais. Com relação ao presidente Jair Bolsonaro, 3 perguntas serão feitas, né? Ele foi vacinado? Número 2, ele usou o cartão dizendo que ele não estava vacinado? E quando que ele usou este cartão? São essas perguntas que serão feitas. O que eu estranho é a velocidade com que algumas investigações contra Jair Bolsonaro caminham e outras muito graves que ficam anos e anos paradas e não há nenhuma solução. Mesmo quando há julgamentos condenatórios, não existe o cumprimento dessa condenação. Então, eu espero que nós não estejamos vivendo uma justiça em que processa pessoas e não fatos, priorizando algumas em detrimento de outras.